Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E a seleção brasileira voltou a treinar hoje, se preparando para o jogo da próxima sexta-feira contra a Costa Rica. E a grande notícia do treinamento foi Neymar. Neymar sentiu dores aí no tornozelo, já deixou o treino. Segundo o médico Rodrigo Nasmar, não é dúvida para o jogo de sexta-feira. Mas fica aquela incerteza, não é não, Vinícius? Pelo momento que a gente viu do Neymar, recuperando ainda da cirurgia, teve aquela situação do lance que ele pegaram no pé dele no jogo lá contra a Suíça, né? E aí, como é que a gente pode ver essa situação do Neymar? O Neymar claramente ele ainda não está 100% fisicamente, né? Ficou muito tempo parado, teve poucos minutos antes de jogar a Copa. Ele é um jogador que a tendência é que ele vá crescendo ao longo do torneio, mas isso preocupa, né? Ele já tem esse problema que todo mundo sabe, né? Na questão do pé, que eu não tenho dúvida que dependendo do jogo, dependendo do adversário, pode até mirar ali para dar uma acertada, para incomodar mesmo. E agora pintando esse outro problema, que a princípio não vai tirar ele do jogo de sexta-feira, mas que certamente vai minando ainda mais a capacidade do principal jogador da seleção brasileira, né? Eu acho que é uma preocupação, é algo que o Tite vai ter que saber lidar, inclusive para pensar em algum momento dessa primeira fase, principalmente, se o Brasil conseguir engatar uma sequência mais tranquila de resultados, vencer bem, por exemplo, a Costa Rica, de inclusive segurar um pouquinho o Neymar, de pensar em preservar um pouco o Neymar, pensando na reta final, na fase de mata-mata. Edu, na última Copa aqui do Brasil, jogou-se um peso muito grande em cima do Neymar e quando ele se contundiu e aí não foi pegar a Alemanha, claro, tirou um pouco da responsabilidade até daquela derrota, porque se ele tivesse envolvido ali, ia cair muita coisa em cima dele. Mas a gente vê que depois desse jogo do Brasil, a situação até do cabelo dele mudou o penteado, aí muita gente pegou no pé dele, o Cantona fez uma brincadeira lá, hoje ele já apareceu, postou foto que ele mudou de novo o cabelo, aí ele cortou o cabelo, mostrou uma foto lá da mãe dele. Como é que você está vendo aí essa pressão, essa situação em cima do Neymar? Você acha que ele tem uma condição psicológica para lidar com isso? Ô, Breno, tem que ter, né? O Neymar, ele é protagonista hoje no Paris Saint-Germain, ele não era no Barcelona, ele já assumiu o papel de protagonismo num time médio ali da Europa, médio para grande, um time muito rico que é o PSG, e ele é o grande nome da seleção brasileira, então ele tem que saber lidar com isso. Aqui no Brasil, a gente costuma preocupar muito com coisas extra-campo, né? O pessoal está preocupado com o cabelo do Neymar. Claro que exagerando, então. Não vou dizer que esteja exagerando. Eu também acho que não precisava mudar cabelo para jogar a Copa do Mundo, né? Até pouco antes estava com o tipo, aí vai no salão, arruma o cabelo para jogar a Copa. Parece que o foco está meio que desviado, né? Aí ele abre um leque para que se fale. O cara está mais preocupado com a imagem do que com a Copa do Mundo, está mais preocupado com o cabelo do que com o futebol dentro de campo. Eu só acho que esse ponto que o Vinícius Gris tocou, ele é muito importante e a gente não pode esquecer. Neymar ficou aí 2 meses parado, ele não treinava por causa de uma fratura, uma cirurgia, e ele fez meio jogo no amistoso contra a Áustria, ou foi o anterior? Croácia. Foi contra a Croácia, depois um jogo contra a Áustria, e foi somente o segundo jogo dele na estreia de Copa do Mundo. E aí a cobrança vem como se o Neymar tivesse que ser o salvador da pátria, e não é assim. Ele vai readquirir a condição dele durante a Copa. Aperta um pouco mais pelo mau resultado na primeira rodada. Talvez o Tite já estivesse com o planejamento de, no terceiro jogo, ou poupar o Neymar ou ele jogar menos. Só que não vai poder. Vai ter que jogar contra a Costa Rica e vai ter que adquirir o ritmo já no terceiro jogo, na decisão contra a Sérvia. Acaba atrapalhando um pouco de planejamento. Só que eu só acho que tem que ir um pouco com mais calma em relação ao Neymar. O Neymar está voltando de uma lesão grave agora. Não dá para cobrar o Neymar como se ele já estivesse num ritmo alucinante de campeonato europeu e já embalando de Copa do Mundo, porque não é essa a realidade. Agora, Léo, você colocou aí que o Brasil foi uma decepção pelo resultado, até pelo desempenho. Aonde você acha que faltou? O que faltou para a seleção nesse jogo contra a Suíça e o que você espera que possa mudar aí? Porque sexta-feira já tem jogo contra a Costa Rica, que é um adversário mais fácil do que a Suíça. Só para atualizar aqui, 2-0 para Senegal contra a Polônia. Eu ia perder nesse bolão fácil. Já está o inverso do que você falou. Então, ô Breno, eu acho que eu acredito que o Brasil vai jogar contra o time inferior tecnicamente desse grupo, né? A Costa Rica, eu acredito que na estreia contra a Sérvia, ela
talvez vislumbrou ali um resultado que a colocasse com chances de um segundo lugar no grupo. Perdeu. Eu considero ela como praticamente eliminada já. Eu acho que dificilmente a Costa Rica vai surpreender. Eu acredito que na seleção brasileira o Neymar é o principal jogador, mas como o Panzi destacou, vem de um longo período de inatividade. É melhor você preservá-lo agora do que arriscar. Eu acho que poderia colocá-lo no banco contra a Costa Rica. Eu acho que o Brasil não carece tanto do Neymar assim contra a Costa Rica, não. Né? Até porque contra a Croácia, tá certo que quando ele entrou, ele fez o gol, mas a seleção brasileira consegue apresentar um futebol viável para se vencer a Costa Rica, mesmo sem o Neymar. A não ser que não seja nada tão grave assim, né? Mas fala que é tornozelo, fala que é em decorrência das faltas, né? Mas é uma situação que fica meio estranha, né? Porque ele acabou de passar por uma cirurgia. Ele sofreu 10 faltas, sim, sofreu, mas não teve nenhuma assim que você fala, essa falta aqui é de tirar do jogo. Porque ele seguiu a partida inteira. Sim, foi naquele lance que ele travou, né? Que foi uma bola que foi prensada. chutar, né? E aí o problema veio no tornozelo. Mas eu acho isso absolutamente normal de um jogador que está voltando de um longo período de inatividade, parado por conta de cirurgia. Ele vai ter problemas que outros não teriam, jogadores que estão em ritmo. E talvez o que o Gomide falou, aliás, talvez não, o que ele falou faz sentido. Futebol é um jogo de risco, né? Você tem que correr risco. E se tiver que correr risco nesse momento, talvez contra o time mais fraco do grupo, que é a Costa Rica. Então vamos ver aqui que o pessoal de casa... Antes da gente passar pela Ana Cláudia, temos que dar um recado aqui. Antes, o pessoal de casa, uma dica para quem precisa de um emprego e quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo e tem uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então é isso aí, pessoal. Se você está procurando emprego, não se esqueça, mande seu currículo para mundiale.com.br. E agora sim, vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Ana. Vamos lá, registrar os primeiros abraços de hoje pelas participações. Abraço para Rodrigo e Kátia, do Santa Helena no Barreiro, para o Márcio Rezende, também para o José Hamilton, de Varzelândia. Pede um abraço para todo mundo da cidade, então um abraço para todos vocês. Muita gente comentando que está preocupada com essa situação do Neymar. E falando em Neymar, tem uma pergunta do Marcos Paulo, do Sagrada Família, vou fazer para o Léo. Quer saber de você, Léo, se você acha que ainda existe uma Neymar dependência na seleção? Não, acredito que o Brasil tem potencialidade pelo treinador que tem e pelos jogadores que hoje formam o grupo dos 23 que estão na Copa para ter um jogo mais coletivo. Foi uma das críticas que a seleção sofreu depois da partida, né? O Neymar querer muito protagonismo, sendo que coletivamente a seleção tem jogadores que podem decidir. O Coutinho fez o gol na temporada que ele desempenhou metade Liverpool, metade Barcelona, provou que é um grande jogador. O Gabriel Jesus teve uma lesão, mas na reserva dele ali tem um pedindo passagem que é o Firmino, que é um jogador decisivo, né? O William foi decisivo no ano, por mais que o Chelsea não tenha ganho nenhum título de expressão, né? Mas eu acho que não é para depender do Neymar só não. Por exemplo, a seleção de 2014, aí eu acredito sim, que teria. Desde que o Tite assumiu, quantas vezes a gente falou em Neymar dependência, o Neymar está individualista, está prendendo bola? Acho que foi um fato isolado esse jogo contra a Suíça. Mas logo no momento crucial. Isso não aconteceu nos últimos jogos. Daí eu acho que é onde tem que conversar. Acho que a dificuldade do jogo, um jogo estranho, a Suíça se defendendo muito bem.
o Neymar tomou essa atitude de prender mais a bola. Acho que foi mais da cabeça do Neymar, tentar Mas aí ganhar você não confiança. acha que o Tite poderia ter feito algo? Porque foi o jogo todo assim. Mas é que você vai tirar o Neymar? Não é tirar, mas de repente conversar com ele, falar, ô Neymar, Mas vai vamos conversar soltar a no bola, jogo. intervalo do jogo. Porque o que a gente viu foi desde o começo do jogo, Não, ele mas fez Não, o início do eu jogo acho da seleção foi bom. Na Mas verdade, no segundo tempo ele segurou muito. Mas no segundo tempo eu li algo ontem no Globoesporte.com, se eu não estiver enganado, e que se você parar para pensar, você vai ver que acontece mesmo. O Neymar é um problema que precisa ser corrigido pelo Tite, pelos outros técnicos que o Neymar tiver. O Neymar, quanto mais ele vai se desgastando no jogo, ele vai ficando mais cansado, mais ele quer resolver sozinho. Quando devia ser justamente o contrário, né? E isso, de fato, é um problema para o Neymar. Normalmente vai chegando na reta final dos jogos, ele começa a não soltar mais a bola para ninguém e tudo mais, justamente no momento que ele já está mais desgastado fisicamente. Já aconteceu isso com a Suíça. O primeiro tempo dele foi bom e, aos poucos, ele foi piorando, foi ficando mais nervoso, querendo resolver as coisas sozinho. Eu acho que a gente precisa separar muito bem a questão da dependência do Neymar, que eu acho que não existe mais, com a exigência que a gente tem que fazer com o Neymar, que é o principal jogador da seleção brasileira, é aquele pelo qual a gente mais espera que vai sair algo diferente. No último bloco do programa, a gente vai falar mais sobre seleção brasileira e aí eu vou querer saber de vocês o seguinte, no meu ponto de vista, o Gabriel Jesus me decepcionou no primeiro jogo. Ele passou apagado e o Firmino entrou e deu outra cara. Então eu quero saber depois de vocês, no último bloco, o que vocês acham, se o Firmino, como diz o Léo aqui, já está pedindo passagem para ser titular da seleção. Agora um recado para você que procura um hotel em BH com conforto, bom atendimento, comodidade e um bom custo-benefício. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No Hotel Intercity BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar, é fácil. Acesse o site www.intercityhotels.com.br, selecione o hotel Intercity BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercity BH Expo, conforto e praticidade para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre Atlético, Cruzeiro e América. Não saia daí.